Chaves bíblicas para a prosperidade financeira. Capítulo 2. Qualificações para andar em prosperidade. Autor: Kennedy Hagin. Compartilhe, se inscreva e dê o seu like neste canal Semeando Vida. E Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Deus quer fazer com que seus filhos sejam prósperos. Ele se interessa por nós e quer que tenhamos as boas coisas da vida. Sua palavra nos diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Isaías capítulo 1, versos 19. Mas Deus não quer que comamos o melhor da terra. Isso em primeiro lugar, é óbvio. Em primeiro lugar, as coisas do céu. Moisés foi exemplo de alguém que não priorizou os bens desta terra. Note que, apesar de ter sido criado como egípcio, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó quando cresceu. Hebreus capítulo 11, versos 24 e 26, a palavra do Senhor diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pense no que Moisés recusou. Ele era o filho da filha de Faraó. Era um descendente direto da realeza. Possuía prestígio, honra e riquezas. Tinha tudo que o mundo podia oferecer. Todavia, Moisés considerou o opróbrio de Cristo superior aos tesouros do Egito. Moisés percebeu a diferença entre o povo de Deus e o povo mundano. Algumas pessoas estão mais interessadas em fazer riquezas do que em servir a Deus. Mas as coisas espirituais devem ser priorizadas. Se alguém desejar ser espiritual, é necessário prezar as coisas espirituais. As coisas de Deus em primeiro lugar, mais do que as coisas da terra. Uma das condições para que haja prosperidade é estimar pouco as coisas terrenas. Não se pode pôr as coisas terrenas acima das espirituais e esperar que a prosperidade ocorra da maneira como Deus deseja que prosperemos. Não é errado ter dinheiro. Errado é o dinheiro ter você. Errado é o dinheiro ser o seu senhor, seu mestre, ou que você gaste seus recursos em seus próprios prazeres. Deus quer que você prospere financeiramente. A sua prosperidade depende de que você coloque o mais importante em primeiro lugar. Preencher essa condição é necessária. No Antigo Testamento, Deus ordenou aos israelitas que guardassem seus mandamentos e obedecessem seus estatutos. Está em Deuteronômio, capítulo 28. Isto significa prosperidade espiritual, resultante de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar e andar na verdade. Deus deseja o mesmo hoje. Sobre a inspiração do Espírito Santo, João escreveu: amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Terceira carta de João, capítulo 1, versos 2. Nos dois versículos seguintes, João afirma que ficou sobremodo alegre por ouvir que o povo de Deus de fato estava andando na verdade da palavra de Deus.
Deus recomendou aos israelitas que andassem nos seus estatutos e guardassem os seus mandamentos. Que fizessem o que é reto aos seus olhos, então ele tiraria do meio deles as enfermidades. Êxodo, capítulo 15, versos 26. E o número dos seus dias completaria. Êxodo, capítulo 23, versos 26, parte B. Isso implica prosperidade física, ou seja, saúde e cura divina. O Senhor também falou aos israelitas sobre seus cestos e suas amassadeiras serem abençoados, seus celeiros serem cheios e sobre eles serem colocados como cabeça e não como cauda. Deuteronômio, capítulo 28, versos 5, 8 e 13. Provérbio, capítulo 3, versos 10. Trata-se da prosperidade material, mas observe que as prosperidades físicas e materiais dependem da prosperidade espiritual. João, a terceira carta de João, capítulo 2, versos 2, a palavra diz: acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Terceira carta de João, capítulo 1, não é capítulo 2, e versículo 2. João se referia à prosperidade material, financeira, prosperidade física e prosperidade espiritual. Observe que a prosperidade física e a prosperidade material dependem da prosperidade espiritual, colocando as coisas mais importantes em primeiro lugar. Louvado seja Deus. O Salmo 1 é maravilhoso, nele é confirmada a vontade de Deus quanto à prosperidade do seu povo. Salmo 1, capítulo 1, versos 3, do 1 ao 3, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Como você pode perceber, Deus quer que prosperemos. Mas é necessário avaliar como isto se dá, estimando pouco as coisas terrenas e priorizando as coisas espirituais. A maioria julga como o pastor deveria agir. Por exemplo, se ele é levado a pastorear uma igreja onde é melhor remunerado, muitos pensarão que ele foi para lá somente para ganhar um salário melhor. Ainda que não reprovem que alguém tenha um bom emprego, as mesmas pessoas provavelmente também não achariam errado que alguém saísse de uma cidade onde não existe uma boa igreja, uma igreja da qual todos acabariam se desviando. Anos atrás, na época da Grande Depressão, eu estava em uma cidade a negócios e procurei um determinado colega. Ele tinha um bom emprego e um bom salário, mas havia recebido uma oferta de emprego melhor em outras. Era muito dinheiro naquela época, eu conhecia muitas pessoas, louvado seja Deus, muitas pessoas que não ganhavam esse total. Ele me inquiriu: você sabia que estou me mudando?
Ele era membro de uma igreja do Evangelho Pleno e, por acaso, eu sabia que não havia igreja do Evangelho Pleno alguma onde ele iria morar. Que tipo de igreja há naquela cidade? Perguntei para ele. O que você quer dizer com isso? Há alguma igreja do Evangelho Pleno lá? Eu não sei. Nunca pensei nisso. Não? Pois devia pensar. Você só está interessado nos $50 a mais por mês? Agora escute, eu o conhecia antes de você chegar a uma igreja pentecostal. Sei que você gastava todo o seu dinheiro em despesas médicas com sua esposa. Os médicos achavam que ela tinha câncer no estômago. Mas quando ela recebeu o batismo no Espírito Santo, sem que alguém sequer orasse por ela, foi curada. Também sei que você gastou milhares de dólares com um de seus filhos que sofria de uma enfermidade. Mas desde que você começou a frequentar uma igreja onde a cura divina é ensinada, seu garoto desfruta de boa saúde. Sim, é verdade, confirmou ele. Bem, não existe igreja do Evangelho Pleno naquela cidade. Seria diferente se ele estivesse indo para outra cidade a fim de implantar uma igreja do Evangelho Pleno, mas não é isso. Ele não poderia fundar uma igreja. Sabe, eu nunca pensei sobre isso, ele disse. Bom, se você está tirando sua família de uma boa igreja, onde se prega o Evangelho e onde você tem sido grandemente abençoado por $50 a mais por mês, eu não lhe direi para não ir, mas peço que ore. Ore a respeito disso com Deus. Em outra ocasião em que vi esse colega, ele me disse que não mudaria de cidade e de igreja. Ele não cria que valesse a pena. Outro homem e a esposa foram a uma reunião que dirigi em Dallas. A mãe da mulher, que já tinha partido para ficar com o Senhor, fora membro de uma igreja que pastorei anos antes. Ela havia sido uma cristã maravilhosa e uma grande bênção para mim e para a minha esposa. Sua filha, entretanto, nem sempre fora boa cristã. A mãe me dissera, anos antes, quando a visitara, que essa filha ainda não havia sido salva, mas esta foi salva. Um tempo depois, ele recebeu o Espírito Santo, passando a frequentar uma igreja do Evangelho Pleno. Quando a vi com o marido naquele encontro, perguntei, em que igreja você está? Não estamos em igreja alguma. O que você está dizendo? Você não era membro da igreja do Evangelho Pleno? Sim, mas não há mais igreja lá. A que eu frequentava esteve fechada por um tempo até que outro pastor retomou o trabalho, mas esse pastor se desviou e parou de pregar. Por isso, estamos indo a uma igreja aqui e ali, de vez em quando. Enquanto você estiver na cidade, iremos às suas reuniões. Mas onde você entrega seus dízimos? Eu quis saber. Nós não damos dízimo. Dávamos, mas paramos, entregávamos nossos dízimos ao pastor, mas ele se desviou. Bem, você não precisa se desviar só porque o seu pastor se desviou. Não sei se ele estava gostando ou não do que eu lhe dizia, mas continuei conversando. Vocês precisam frequentar uma igreja em algum lugar e servir ao Senhor e adorá-lo. Precisam se fixar em algum lugar em vez de ficar pulando de igreja em igreja. Pedra que rola não cria limo. Além disso, precisamos uns dos outros, precisamos nos relacionar com os outros irmãos. Alguém poderia dizer que ficando em casa seria tão bom.
cristão quanto qualquer outro, mas você não deve fazer isso. A Bíblia nos orienta. Hebreus capítulo 10, versos 25, nos diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Estamos vendo aquele dia, a volta do Senhor se aproximar dia após dia. Necessitamos uns dos outros. Não vamos à igreja porque amamos o pastor, a esposa do pastor ou o professor da escola dominical. Devemos ir à igreja porque amamos a Deus e queremos adorá-lo. Algumas pessoas perdem os filhos para o diabo porque, como pai, não colocam as coisas mais importantes em primeiro lugar. As crianças crescem fisicamente e afastam-se de Deus por causa do exemplo errado que tem diante de si do próprio pai. Mas você não deve apenas dizer às crianças o que elas devem fazer. A Bíblia assevera. Provérbio capítulo 22, verso 6 diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Você precisa demonstrar, dando o exemplo certo. Você mesmo tem de ser uma pessoa de fé. Fazendo isso, você colocará as coisas mais importantes em primeiro lugar. Assim dizia um certo pregador. Algumas pessoas se perguntam por que não têm conseguido ter fé para a cura. Elas alimentam o corpo com 3 refeições quentes por dia e o espírito com um lanche frio, uma vez por semana. Ora, as pessoas terão fé para realizar curas ou para qualquer outra coisa que a palavra de Deus nos promete. Prosperidade, saúde, uma família feliz, vida longa. Se priorizarem as coisas mais importantes, essas coisas acontecem conosco. Mas se não priorizarmos, não tem como. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluias. Então é importante nós priorizarmos essas coisas. Isaías capítulo 1, versos 19 nos diz assim: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deixei a última igreja que pastoreei em 1949 e parti para o ministério itinerante. Eu ia de igreja em igreja promovendo cultos de avivamento. Já havia um ano que eu tinha saído da última igreja quando atentei para o versículo. Louvado seja Deus. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Porém, amigos leitores, eu não estava comendo o melhor desta terra. Não. Meu carro estava excessivamente gasto, tive de vendê-lo para o ferro velho. Eu já havia feito 3 empréstimos em 3 bancos diferentes e, com a venda do carro, teria dinheiro suficiente para pagar apenas os juros desses empréstimos, renová-los e comprar umas poucas roupas para as crianças. Isso não é vida de um cristão. Eu tinha tudo. Eu tinha tudo isso anotado e busquei o Senhor em oração pela minha situação financeira. Eu estava fora de casa, dirigindo um encontro, jejuava, falando todos os dias com o Senhor sobre minha situação. Dizia-lhe: Senhor,
Tu sabes que te obedeci quando mandaste que eu deixasse aquela igreja que pastoreei e viesse para o ministério de campo. Eu sei que foste tu, Senhor, quem mandaste, e tu disseste: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Ora, agora, Senhor, aqui está o que a minha igreja me pagava, além de me fornecer a casa pastoral, a melhor casa em que nós já morávamos. Todas as despesas pagas e provavelmente metade do que nós comíamos também, pois constantemente compravam comida para nós. Então eu continuei orando ao Senhor. Eles também nos supriam em cada convenção de que participávamos. A igreja pagava a nossa viagem e muitas vezes comprava um terno novo para mim e um vestido novo para minha esposa. Eles queriam que fôssemos à convenção bem vestidos, pois afinal estávamos representando aquela igreja. Mostrei ao Senhor tudo o que eu havia escrito e continuei. Mas agora, Senhor, aqui estão meus rendimentos brutos deste ano. Aqui está cada centavo que recebi este ano. São $1.200 a menos do que recebi o ano passado. Eu tive de pagar as despesas de viagem, meu próprio aluguel e as demais despesas, contando apenas com o dinheiro que recebia dirigindo as reuniões. E também, eu mesmo tinha que custear minhas idas às convenções de que tinha de participar. Note que tudo isso levava um bom pedaço do meu salário, praticamente metade do meu salário. Acrescentei a minha oração: Senhor, eu estaria melhor se tivesse permanecido como antes. O que o senhor acha? Eles até querem que eu volte. A liderança da igreja me confessou que se eu permanecesse com eles, votariam em mim para pastor por tempo indeterminado, que eu permaneceria lá até que o senhor voltasse, que o seu filho voltasse. De fato, eu gostaria de ter permanecido naquela igreja, afinal, naquela época, vivia da maneira mais confortável em comparação a todos os anos de trabalho pastoral. Morava em uma ótima casa, recebia o melhor salário que já tinha recebido. A igreja ia bem, mas o Senhor disse: vá. E eu fui. Então disse a Deus: agora, Senhor, eu te obedeci, mas se tu não tiveres nada contra, eu ficaria plenamente satisfeito do ponto de vista natural em permanecer como estava antes. Eu disse do ponto de vista natural, não do ponto de vista espiritual. Porque quando estamos no ponto de vista espiritual, queremos obedecer a Deus. Mas a carne nunca quer obedecer. Eu te obedeci, Senhor. Mas agora, eu e minha família estamos vivendo num apartamento de 3 cômodos. Meus filhos não estão instalados adequadamente, não estão vestidos apropriadamente, nem bem alimentados. Temos certeza de que não estamos comendo o melhor desta terra. Você deve querer e deve obedecer. Eu conversei com o Senhor mencionando Isaías capítulo 1, versos 19. Ao terceiro dia o Senhor falou comigo da mesma maneira que Ele costuma falar com os demais crentes. É o que identificamos como uma voz mansa e suave. Ele disse: você não tem comido o melhor da terra porque não está qualificado. Eu lhe perguntei: o que tu queres dizer, Senhor, com não está qualificado? Eu te obedeci, Senhor. O versículo diz que se eu quiser e ouvir, obedecer. O Senhor respondeu: sim, é isso que o versículo diz. Você está qualificado no aspecto da obediência.
mas não está qualificado quanto ao querer. Ou seja, quanto à disposição de coração, logo você está desqualificado. A palavra de Deus é sempre verdadeira. A Bíblia confirma: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos capítulo 3, versos 4. Se você não está comendo o melhor desta terra, pode ser que não esteja qualificado. Então, o Senhor me disse: sim, você me obedeceu. É verdade, ao deixar aquela igreja, mas você não queria fazê-lo. Não demorou muito para que eu passasse a querer. Percebi que poderia agir de forma melhor. Quando Deus me mostrou isso, mudei minha atitude em 10 segundos. Tive apenas de fazer um pequeno ajuste em meu espírito. Então eu disse: Senhor, agora eu estou pronto, estou preparado para comer o melhor da terra. Eu quero. Eu sei que quero. O Senhor sabe que eu quero. E o diabo sabe que eu quero. Certamente, uma parte desse querer é ouvir Deus, consiste em manter nossa motivação correta. Louvado seja Deus. Deus vê o coração do homem e ele sabe quais atitudes o estão motivando. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Se a motivação de uma pessoa não está certa, ela precisa se arrepender e fazer os ajustes necessários. Caso contrário, ela prejudica a obra de Deus. Deus não vai abençoar alguém com motivações erradas. Não. Essa pessoa precisará querer ouvir e ter motivações certas. Passei a querer e a ouvir. Eu sabia que tinha as motivações corretas, mas, por outro lado, se eu queria comer o melhor da terra, o Senhor teria de mudar minha forma de pensar. Meus pensamentos teriam de ser substituídos por outros que estivessem alinhados com o que a palavra sobre a prosperidade diz. Essas são algumas razões pelas quais as pessoas não estão comendo o melhor desta terra. Caso isso esteja ocorrendo simplesmente pelo fato de tais pessoas não estarem se submetendo ao que a palavra as ensina a fazer. Louvado seja Deus. Aprendendo a pensar em sintonia com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Muitas vezes, nossos pensamentos estão errados. Não estão em sintonia com a Bíblia. Se nossos pensamentos estiverem errados, nossa maneira de crer será errada. E se nossa maneira de crer estiver errada, nossa forma de falar também estará errada. Você deve manter essas 3 áreas: seus pensamentos, sua forma de crer e o seu falar em sintonia com a palavra de Deus. Deus nos deu sua palavra para motivar nossos pensamentos. Em meu caso particular, como se sabe, da denominação a que eu pertencia, tínhamos aprendido que era errado possuir alguma coisa. Eu comecei meu ministério nessa denominação e eles sempre oravam pelo pastor: Senhor Deus, conserva o humilde nós ou conservaremos pobre. E pensavam que estavam fazendo um favor a Deus. Então, em 1937, fui batizado com o Espírito Santo e comecei a falar em outras línguas. Fui expulso da denominação que fui para o meio pentecostal e os pentecostais eram exatamente iguais a outros cristãos no que diz respeito a orar pelo pastor. Em outras palavras, também orava: Senhor, conserva o humilde nós ou conservaremos pobre. Ora, sempre se ouvia os pastores declarando: eu não quero nada das coisas deste mundo, porque eles pensavam que era errado querer as coisas deste mundo. Mas, através do Salmo 50, mostrarei por que não é errado querer essas coisas.
Salmo 50, versos 10 e 12. Porque meu é todo animal da selva, e as alimárias sobre milhares de montanhas. Se eu tivesse fome, não podiria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Significa que tudo o que há no mundo pertence a Deus. Marque esse versículo em sua Bíblia, medite neles e os confesse. Salmo 50, 10. O Senhor me revelou esses versículos porque Ele quis mudar minha forma de pensar. Eu pensava que era errado querer ter alguma coisa. Eu pensava que uma pessoa tinha que passar pela vida com roupas gastas, chapéu gasto, sapatos gastos e morar na rua. Estou tentando sobreviver no final do quarteirão próximo à Alameda dos Queixumes. Ora, ora, ora. Esse é o tipo de pensamento que muita gente tem hoje, né? Nas igrejas, infelizmente. Porém, não está pensando em sintonia com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Senhor, muda nossos pensamentos, muda nossa forma de agir, que nós possamos pensar, falar, ouvir e ver segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.